fazer um comentário a respeito de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, no imposto de renda das pessoas físicas. Essa tratativa legal, ela deve ser aplicada em todo momento que a pessoa física dispõe do seu patrimônio. Na alienação de bens e direitos, normalmente apura-se um ganho. E a legislação do imposto de renda tem toda uma normatização pertinente a esse assunto, e é preciso que o estudioso verifique com muito cuidado, porque a carga tributária é equivalente a 15% sobre esse ganho. Então merece algumas considerações bastante mais acertadas e verificação e análise dessa legislação de referência. Os fundamentos legais que nós temos que cuidar, quando falamos de apuração de eventual ganho de capital na alienação de bens e direitos da pessoa física, nós podemos buscar esses fundamentos nessas três instruções normativas da Receita Federal. A Instrução Normativa 84, a 599 e a 407. Quando que se dá apuração de ganho de capital tributável ou não? Quais são as operações que estão sujeitas à apuração de ganho de capital? Primeiro, alienação a qualquer título de bens e direitos, ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. Então nós estamos vendo que o termo alienação ele é muito abrangente aqui previsto na lei tributária. Outra, transferência a herdeiros e legatários na sucessão causa-mortes, a donatários na doação, inclusive em adiantamento de legítima, ou atribuição a ex-cônjuge ou ex-convivente na dissolução da sociedade conjugal ou união estável, de direito de propriedade de bens e direitos adquiridos por valor superior àquele pelo qual constavam na declaração de ajuste, ou do decujus, do doador, do ex-cônjuge, do ex-convivente, que os tenha transferido. Nesse caso, contribuinte do imposto é o espólio, o doador, ou ex-cônjuge ou ex-convivente. Quem são os contribuintes do imposto de renda sobre ganhos de capital? São contribuintes as pessoas físicas residentes no Brasil que ofiram o ganho de capital na alienação a qualquer título de bens e direitos, localizados no país ou no exterior, quando adquiridos em reais, e são também contribuintes as pessoas físicas residentes no exterior que ofiram um ganho de capital na alienação a qualquer título de bens ou direitos localizados no Brasil, observados acordos e tratados celebrados com os países de residência do contribuinte. Então, toda vez que se falar aqui do residente no exterior, é preciso verificar qual é a existência ou não de algum tratado ou convenção internacional. Primeiramente, vamos falar das isenções e não incidências na alienação de bens ou direitos. Isenções e não incidências. Bens de pequeno valor. Está fora do campo da incidência, ou seja, goza de isenção, a venda de bens de pequeno valor cujo preço unitário de alienação no mês da operação seja igual ou inferior a R$20 mil, no caso de alienações de ações negociadas no mercado de balcão, ou R$35 mil nos demais casos. Esses limites de 20 e 35 mil são considerados em relação ao bem ou direito ou ao valor do conjunto de bens ou direitos da mesma natureza alienados em um mesmo mês. Como exemplo, venda de veículos segregado de venda de imóveis. Então a pessoa pode vender vários veículos, mas tem que considerar o limite de 35 mil. Letra B. A parte de cada condômino ou coproprietário, no caso de bens possuídos em condomínio, inclusive na união estável. Letra C. A cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão e ao valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, no caso de sociedade conjugal.
Consideram-se bens ou direitos da mesma natureza aqueles que guardam as mesmas características entre si, tais como automóveis, motocicletas, imóvel urbano e terra nua, quadros e esculturas, ações e cotas. Outra hipótese de desoneração: alienação do único imóvel. Alienação por valor igual ou inferior a 440 mil, do único imóvel que o titular possua, individualmente, em condomínio ou em comunhão, desde que nos últimos 5 anos ele não tenha efetuado alienação de imóvel a qualquer título, tributada ou não. Então a pessoa física ela goza desse benefício de alienação de único imóvel até o valor de 440 mil durante o espaço de 5 anos, entre uma operação e outra. O limite em reais é considerado em relação a parte de cada condômino ou coproprietário, no caso de bens ou direitos possuídos em condomínio, ou imóvel possuído em comunhão, no caso de sociedade conjugal. Essa isenção, ela aplica-se ao ganho de capital decorrente da alienação de qualquer bem imóvel, independentemente de se tratar de terreno, casa nua, casa ou apartamento, residencial, comercial ou lazer, e estar localizado em zona urbana ou rural. Uma outra hipótese bastante praticada é a venda de imóvel residencial para a compra de outro imóvel residencial. Essa legislação foi editada há alguns anos. É isento do imposto de renda o ganho aferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, o vendedor, no prazo de 180 dias da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição em seu nome de imóvel residencial localizado no país. A opção ela é irretratável e informada no demonstrativo de apuração de ganhos de capital, a declaração de ajuste. Esse benefício é possível usufruí-lo uma vez a cada 5 anos, contados a partir da data da celebração de venda, da celebração do contrato relativo à operação de venda com o referido benefício, ou então, no caso de venda de mais de um imóvel residencial, a primeira operação de venda com o referido benefício. Na venda de mais de um imóvel, no caso residencial, o prazo será contado a partir da data de celebração do contrato relativo à primeira operação. Na hipótese citada, estarão isentos somente os ganhos de capital oferidos nas vendas de imóveis residenciais anteriores à primeira aquisição de imóvel residencial. Aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada. No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente à parcela empregada na aquisição de imóvel residencial. Então, a chave da lei isentiva é essa: a venda de imóveis residenciais e aquisição de outros imóveis residenciais. Já isenção nas operações realizadas a prazo. Letra A. Nas vendas à prestação e nas aquisições à vista, a soma dos valores recebidos dentro do prazo de 180 dias, contado da data da celebração do primeiro contrato de venda e até a data da aquisição dos imóveis residenciais. B. Nas vendas à vista e aquisições à prestação, aos valores recebidos à vista e utilizados nos pagamentos dentro do prazo de 180 dias, contado da data da celebração do primeiro contrato de venda. C. Nas vendas e aquisições à prestação, a soma dos valores recebidos e utilizados para o pagamento das prestações, ambos dentro do prazo de 180 dias, contado da data da celebração do primeiro contrato de venda. Essa disposição se aplica, inclusive, aos contratos de permuta de imóveis residenciais, à venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta. No entanto, é bom frisar que não se aplica essa aludida isenção. A hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente,
débito remanescente de aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante. Também não se aplica à venda ou aquisição de terreno. Letra C. Também não se aplica a aquisição somente de vaga de garagem ou de boxe de estacionamento. A inobservância das condições citadas importará na exigência do imposto, com base no ganho de capital, acrescido de juro de mora e multa de ofício, se o imposto não for pago em até 30 dias após o prazo de 180 dias da venda do bem. Definição de imóvel residencial para o gozo desse benefício fiscal isentivo. Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da localidade em que ele se situa. Não integra, então, o produto da venda, para efeito do valor a ser utilizado na aquisição de outro imóvel residencial, as despesas de corretagem pagas pelo alienante. Agora nós vamos ver, na legislação, hipóteses de não incidência do imposto. Letra A. Não incide o imposto de renda no ganho de capital, relativo à indenização do valor do imóvel rural na desapropriação para fins de reforma agrária. A parcela da indenização que corresponde às benfeitorias é computada como receita da atividade rural, quando essas tiverem sido deduzidas como custo ou despesa nessa atividade. Letra B. Indenização por liquidação de sinistro, furto ou roubo relativo ao objeto segurado. Exclusão do ganho de capital. De acordo com essa legislação vigente, letra A. Exclui-se tributação do ganho de capital, restituição de participação no capital social de empresas, pessoa jurídica, mediante a entrega à pessoa física de bens e direitos de seu ativo, avaliados pelo valor contábil ou de mercado. Permuta sem torna de unidades imobiliárias por unidade imobiliária. Então, no caso de permuta sem torna de unidades imobiliárias, nas operações de permuta realizadas por contrato particular, a escritura pública correspondente, quando lavrada, deverá ser de permuta. Então, isso é importante frisar. Na medida que nós estamos trabalhando e dando tratamento de permuta, é preciso o documento hábil registrado como permuta. Letra C. Permuta, caracterizada com entrega pelo licitante vencedor de títulos da dívida pública federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal ou de outros créditos contra a União, como contrapartida à aquisição das ações ou cotas leiloadas no âmbito dos respectivos programas de desestatização. Vamos falar agora a respeito de custo de aquisição. Como mensurar? Bens e direitos adquiridos a partir de 1º de janeiro de 96. Considera-se custo de bens ou direitos o valor de aquisição expresso em reais. Essas datas citadas na legislação são importantes em função da mudança da legislação. Atualização de valor somente anterior à data acima. Bens adquiridos de 96 para cá, não existe nenhuma atualização prevista na lei. Desmembramento de imóveis. Quando o imóvel for desmembrado do todo, o custo de aquisição deve ser apurado na proporção que a área alienada representar em relação à área total do imóvel. Imóvel adquirido por permuta. Qual o custo de aquisição? Considera-se custo de aquisição o valor do imóvel dado em permuta, acrescido da torna paga, se for o caso, e diminuído do valor correspondente à diferença entre a torna recebida e o ganho de capital relativo à torna. Bens adquiridos em partes. Como que se considera o custo de aquisição? A soma dos valores correspondentes a cada parte adquirida. No caso de bens adquiridos por meio de concursos ou sorteios. Bens recebidos por meio de concursos ou sorteios de qualquer espécie constitui custo de aquisição o valor de mercado do prêmio,
utilizados como base de cálculo do imposto de renda incidente na fonte, acrescido do valor do imposto de renda. Para os bens e direitos recebidos até 31 de dezembro de 94, o custo de aquisição é igual a zero. Leasing. Qual é o custo de aquisição para bens adquiridos por leasing? Contrato de arrendamento. Considera-se custo de aquisição a soma dos valores pagos a título de arrendamento, acrescido do valor residual do bem. Já essa consideração de valor de custo tem que efetivamente cruzar e ser considerado nos moldes que está sendo esse contrato de leasing declarado pela pessoa física. Integralização de capital com bens e direitos. Quando a pessoa física integraliza capital, mediante a entrega de bens ou direitos, considera-se custo de aquisição o valor dos bens ou direitos transferidos que constam na declaração da pessoa física, ou então o seu valor de mercado. Se a transferência se fizer pelo valor de mercado, essa capitalização, então a diferença maior é tributável como ganho de capital. Alienação de participações societárias. O custo de aquisição de ações ou cotas é aquele apurado pela média ponderada dos custos unitários por espécie desses títulos. Custo médio ponderado de cada ação ou cota. Como é que é feito? Como é que é calculado? É igual ao resultado da divisão do valor total da aquisição das ações ou cotas em estoque pela quantidade total de ações ou cotas em estoque, inclusive bonificadas. B. Multiplicado pela quantidade de ações ou cotas alienadas, constitui o custo de aquisição para efeito de apuração do ganho de capital. Multiplicado pelo número de ações ou cotas remanescentes, constitui o valor do estoque desses títulos. A cada aquisição ou baixa deve ser ajustadas as quantidades em estoque e os custos total e médio ponderado por espécie das ações ou cotas. Cotas recebidas em bonificação. No caso de ações ou cotas recebidas em bonificação, em virtude de capitalização de lucros e reservas na pessoa jurídica, considera-se custo de aquisição da participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que corresponder ao sócio ou acionista, independentemente da forma de tributação adotada pela empresa. Custo de aquisição, bens e direitos adquiridos até 31 de dezembro de 95. No caso de bens ou direitos adquiridos ou de parcelas pagas até 31 de dezembro de 91, não avaliados a valor de mercado, e dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas entre 1º de janeiro de 92 e 31 de dezembro de 95, o custo corresponde ao valor da aquisição ou das parcelas pagas até 31 de 12 de 95, atualizado conforme as tabelas que estão constantes do Programa Aplicativo Ganho de Capital da Receita Federal, relativo à pessoa física. Custo de aquisição. Valores. Custo de aquisição comprovado mediante documento hábil e idôneo e discriminados na declaração de ajuste. Nesses casos, primeiro, bens imóveis. Nós temos bens imóveis e outros bens e direitos. No caso de bens imóveis, letra A. O que compõe o custo? Os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que esses projetos tenham sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e com pequenas obras, tais como pintura, reparo, azulejo, encanamentos, pisos, paredes, etc. B. Os dispêndios com a demolição de prédio construído no terreno, desde que seja condição para se efetivar a alienação. C. As despesas de corretagem, referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que tenha sido suportado esse ônus. D. Dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras públicas, tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentos, instalação de rede de esgoto, eletricidade que tenham beneficiado o imóvel. E. O valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do imóvel. F. O valor da contribuição de melhoria. G. Os juros e demais acréscimos pagos para a aquisição do imóvel. E
Por último, o valor do laudêmio pago. Para outros bens e direitos, os dispêndios realizados com a conservação e reparos, a comissão ou a corretagem, quando não transferido o ônus ao adquirente, os juros e demais acréscimos pagos. Custo de aquisição na ausência de valor pago. Ocorrendo essa hipótese, o custo de aquisição é, letra A, o valor que tenha servido de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido dos tributos pagos nesse processo e das despesas de desembaraço aduaneiro. B, o valor da transmissão utilizado na aquisição para cálculo do ganho de capital do alienante anterior. C, o valor corrente na data de aquisição. D, igual a zero quando não possa ser determinado nos termos anteriores. O que é valor de alienação? Até aqui nós vimos a parte relativa a custos. Agora nós vamos ver a parte relativa à alienação. Como regra, considera-se valor de alienação o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos ou o valor de mercado nas operações não expressas em dinheiro. Adquiridos bens por financiamentos ou consórcio. No caso de bens ou direitos vinculados a qualquer espécie de financiamento ou a consórcio, em que o saldo devedor é transferido para o adquirente, o valor da alienação é o efetivamente recebido, desprezado o valor da dívida transferida. Já para bens em condomínio. No caso de bens em condomínio, o valor da alienação é a parcela do preço que couber a cada condômino ou coproprietário. No caso de permuta, com recebimento de torna, o valor de alienação é o valor da torna. Alienação de bens para recebimento em parcelas. Naturalmente, em se tratando de venda a prazo, haverá acréscimos. Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado, qualquer que seja a sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não compõem o valor da alienação, devendo então ser tributados à medida do seu recebimento. Se recebido de pessoa física, agrega ao tratamento de carnê-leão, recebido de pessoa física. Se recebido de pessoa jurídica, pode ser que haja uma tributação na fonte. E, nesse caso, a declaração de rendimento. Valor da corretagem. O valor da corretagem, quando em cargo do alienante, ele é deduzido do valor da alienação e quando se tratar de venda a prazo, com diferimento da tributação, essa dedução far-se-á sobre o valor da parcela do preço recebido no mês do pagamento da corretagem. As despesas de corretagem pagas na aquisição do imóvel podem integrar o custo de aquisição, quando comprovado, com documentação hábil e idônea, e discriminado na declaração de rendimentos do ano calendário da realização da despesa. Já o ganho de capital na sucessão, doação e dissolução de sociedade conjugal ou estável. Na transferência de propriedade de bens ou direitos, por sucessão causa-mortes, a herdeiros e legatários, por doação, inclusive em adiantamento da legítima, ao donatário, bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-cônjuge ou ex-convivente, na hipótese de dissolução de sociedade conjugal ou união estável, os bens e direitos são avaliados a valor de mercado ou considerados pelo valor constante na declaração de ajuste do decújo, do doador, do ex-cônjuge ou ex-convivente, declarantes, antes da dissolução da sociedade conjugal ou união estável. Nos casos em que o decújus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente não houver apresentado a declaração de ajuste, por não se enquadrar na obrigatoriedade desse procedimento, a avaliação deve ser realizada em função do custo de aquisição. Formalização da opção, no que se refere aos critérios de avaliação. O valor relativo à opção por qualquer desses critérios, que independe de avaliação adotada para efeito de partilha ou do pagamento do imposto de transmissão, deve ser informado na declaração.
Letra A, final do espólio e na declaração do herdeiro ou legatário, correspondente ao ano calendário de transmissão. B, do doador, declaração do doador e donatário, correspondente ao ano calendário do recebimento da doação. Letra C, deve ser informado na declaração do cônjuge ou ex-convivente a quem foi atribuído o bem, correspondente ao ano calendário da dissolução da sociedade conjugal ou união estável. Já a transferência por valor superior ao constante da declaração. Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante da declaração de ajuste ou do custo de aquisição, a diferença maior constitui ganho de capital tributário. Nessa hipótese, o inventariante, no caso do espólio, o doador ou ex-cônjuge ou ex-convivente, a quem for atribuído o bem ou direito, deve preencher o demonstrativo de apuração do ganho de capital, anexando a declaração de ajuste final de espólio ou a declaração de ajuste normal. Cessão de direitos hereditários. Na cessão de direitos hereditários, cabe ao cedente apurar em seu nome o ganho de capital, considerando como custo de aquisição da parte cedida o valor que, proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante da última declaração de ajuste anual do decujus. Data da aquisição. Letra A. A data da abertura da sucessão, na transferência causa-mortis, inclusive na hipótese de cessão de direitos hereditários. Letra B. Data da transferência do bem na doação. C. Na ameação por morte, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável, a data do instrumento original. Se tratar de bens ou direitos pré-existentes à sociedade conjugal ou união estável, se pertencentes ao alienante, ou a data do casamento, se pertencentes a outro cônjuge, e o regime for de comunhão de bens, ou ainda a da aquisição, se adquiridos na constância da sociedade conjugal ou da união estável. Letra D. Data da sentença, da partilha ou da sobrepartilha, decorrente de dissolução da sociedade conjugal ou união estável, para os bens e direitos havidos fora da ameação ou fora da divisão do condomínio. Alienação onerosa de usufruto. Na alienação onerosa de usufruto, pelo usufrutuário ao novo proprietário, é apurado o ganho de capital, considerando-se custo de aquisição o valor pelo qual o usufruto foi instituído, e o valor da alienação, o valor constante do instrumento de alienação. Bens na constância da sociedade conjugal. Nas alterações de bens comuns, alienações de bens comuns, decorrentes do regime de casamento, o ganho de capital é apurado em relação ao bem como um todo. O imposto é recolhido em nome de cada cônjuge na proporção de 50% para cada um ou em nome de um deles, pela totalidade. Permuta com recebimento de torna. O ganho de capital ele é obtido da seguinte forma na operação de torna, realizada mediante instrumento de permuta. O valor da torna é adicionado ao custo do imóvel dado em permuta. É efetuada a divisão do valor da torna pelo valor apurado, na forma da letra A, e o resultado obtido é multiplicado por 100. O ganho de capital, então, ele é obtido aplicando-se o percentual encontrado, conforme a letra B, sobre o valor da torna. Desapropriação. Jurisprudência atual. Como nós vimos lá anteriormente, a desapropriação é uma forma de alienação. E na jurisprudência atual, nós encontramos a seguinte notícia. Tanto o STJ quanto o CARF, que é um Tribunal Administrativo Fiscal, já se posicionaram favoravelmente ao contribuinte. Embora a legislação vigente ainda estabeleça que essa também é uma forma de alienação, para fim de apuração de eventual ganho de capital tributário, é praticamente certo que a pessoa física alienante ela verá essa não incidência reconhecida em processos administrativos ou judiciais fiscais que ela propuser. Redução do ganho de capital. As datas são importantes também nesse contexto.
Imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 88. Neste caso, será aplicado um percentual fixo de redução sobre o ganho de capital auferido, determinado em função do ano da aquisição. Por exemplo, em 1969, a redução é 100%, ou seja, não há ganho tributário. E aí, a tabela começa a ser diminuída a 5% ao ano. 1970, 95, 1971, 90, 1988, 5% e assim sucessivamente. Terreno. Na alienação do imóvel constituído por terreno adquirido até 88 e de edificação, ampliação ou reforma iniciada até esta data, ainda que concluída posteriormente, informado essas datas e valores por ocasião das entregas das declarações de ajuste, o percentual de redução é determinado em função do ano de aquisição do terreno e aplicado sobre todo o ganho de capital. Por isso que nesses imóveis mais antigos é conveniente sempre destacar essas datas expressamente e repeti-las todos os anos da declaração de ajuste. Aquisição em datas distintas. Na alienação em conjunto de imóvel constituído de partes adquiridas em datas diferentes, a redução aplica-se à parcela do ganho de capital que corresponder à parte adquirida até 31 de dezembro de 88. Na alienação do imóvel adquirido até dezembro de 88, contendo construção, ampliação ou reforma, iniciada após essa data, o percentual de redução aplica-se à parcela do ganho de capital que corresponder ao terreno e às edificações existentes em 31 de dezembro de 88. Nessas hipóteses, o percentual de redução correspondente a cada parte, ele é determinado em função do ano de sua aquisição e aplicado sobre a parcela do ganho de capital a ela correspondente. A parcela do ganho de capital que corresponde a cada parte, ela é determinada aplicando-se sobre todo o ganho de capital o percentual resultante da relação entre o custo da parte objeto da redução e o custo total do imóvel, ou entre a área da parte objeto da redução e a área total do imóvel. Para imóveis havidos por herança ou legado. No caso de bens imóveis havidos por herança ou legado, cuja abertura da sucessão, falecimento, tenha ocorrido até 31 de dezembro de 88, o percentual de redução ele é determinado tomando-se por base o ano da abertura da sucessão, mesmo que a partilha tenha ocorrido em ano posterior. Redução em função da data da aquisição. Item 2. A partir de 16 de junho de 2005, para apuração da base de cálculo do imposto sobre ganho de capital, por ocasião da sua alienação, a qualquer título de bens imóveis realizados por pessoa física residente no país, serão aplicados fatores de redução previstos em lei do ganho de capital apurado. A base de cálculo do imposto corresponderá à multiplicação do ganho de capital pelos fatores de redução que constam no aplicativo ganho de capital que o alienante, na operação tributável, é obrigado a preenchê-lo e anexá-lo à declaração de ajuste. Tributação do ganho de capital. Como é que ela se dá? O ganho de capital sujeito ao imposto de renda, em separado dos demais rendimentos tributáveis recebidos no mês, sob a forma tratada como tributação definitiva, em 15%. Ou seja, a tributação, o cálculo se faz imediatamente, por ocasião da venda. Se for venda a prazo, será tributado na medida dos recebimentos, porém, quando aplicado 15%, ele já é recolhido no mês subsequente, independentemente de outros rendimentos que a pessoa física tiver. E após isso, esse valor é transferido para a declaração de ajuste nos campos próprios, para a demonstração da baixa e tratamento dos saldos de valores. Prazo de vencimento, mês subsequente, como nós já acabamos de falar. Aquele em que o ganho houver sido recebido, ou na data da alienação, quando o alienante for não residente no país. Letra B, até a data prevista para entrega de declaração final de espólio, nos casos de transferência causa-mortes. Letra C, prazo até o final do último dia do mês seguinte, ao da doação, inclusive adiantamento da legítima.
Letra D, até o último dia útil do mês seguinte, ao trânsito em julgado da decisão judicial da partilha ou sobre partilha, decorrente de dissolução da sociedade conjugal ou união estável. Nas alienações a prazo, o ganho de capital ele é apurado como se a venda fosse efetuada à vista, e o imposto é pago periodicamente na medida dos recebimentos, e o vencimento no último dia útil do mês seguinte ao do recebimento. O imposto devido relativo a cada parcela recebida, ele é apurado mediante um percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e o valor total da alienação sobre o valor das parcelas recebidas, e a alíquota de 15% sobre o ganho apurado. Compensação do imposto pago no exterior. O imposto de renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado acordo, tratado ou convenção internacional, prevendo a compensação, ou naquele em que haja reciprocidade de tratamento, pode ser considerado como redução do imposto devido no país, até o limite do imposto devido no Brasil, desde que não seja compensado ou restituído no exterior. Então, quando nós vamos avaliar as regras de preenchimento da declaração de ajuste, para quem tem imposto pago no exterior, declarante no Brasil, as normas de preenchimento da declaração estão expressas como que se pode fazer essa compensação do imposto, como se pode fazer essa conversão da moeda estrangeira. Para imóveis rurais, ganho de capital. No caso do imóvel rural, é considerado custo de aquisição o valor relativo à terra nua. O valor da terra nua, o VTM, é o valor do imóvel rural, nele incluído o da respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias, construções, instalações de melhoramento, das culturas permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas. Os custos citados, quando não tiverem sido deduzidos como despesa de custeio na atividade rural, na apuração de atividade rural, podem ser computados para efeito de apuração de ganho de capital. Então é preciso haver esse controle documental e registrado. Custo de aquisição. Imóvel rural adquirido a partir de 97. Considera-se custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo DIAT do ano da aquisição. A parcela do preço correspondente às benfeitorias é computado como receita da atividade rural quando o seu valor de aquisição houver sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural na apuração da atividade rural que é tributado de forma favorecida. Aquisição e venda do imóvel rural antes da entrega do DIAT, o ganho de capital é igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Caso o contribuinte adquira o imóvel rural antes da entrega do DIAT e realiza sua alienação no mesmo ano, após a sua entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de alienação de mesmo valor. Caso não tenha sido apresentado o DIAT relativamente ao ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação. Essa regra vale também para o contribuinte sujeito à apresentação apenas do documento de informação e atualização cadastral, o DIAC. Valor de alienação de imóvel rural. Considera-se valor de alienação, no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente a exclusivamente a terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural. B. A todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas como custo ou despesa da atividade rural. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 97, considera-se o valor de alienação da terra nua. O valor declarado no DIAT no ano de alienação, quando houverem sido entregues os DIATs relativos aos anos de aquisição e alienação. B. O valor efetivamente recebido nos demais casos. Na alienação de imóveis rurais, a parcela do preço que corresponde às benfeitorias, ela é computada como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural,
ou então como valor de alienação nos demais casos. Ganho de capital em moeda estrangeira. O tratamento tributário da alienação de bens e direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira, incluindo a alienação dessa moeda estrangeira mantida em espécie, esse tratamento está expresso na Instrução Normativa número 118 de 2000, que regulamenta a matéria. Coletamos algumas decisões que são importantes para entendimento do que foi exposto até o momento. Essa solução de consulta, número 191, ela estabelece o seguinte: é uma posição do fisco que serve como orientação aos demais contribuintes. É isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação do único imóvel que o titular possua individualmente, em condomínio ou em comunhão, cujo valor de alienação seja de até R$440 mil, desde que não tenha sido realizada nenhuma outra alienação de imóvel nos últimos 5 anos, a qualquer título, tributada ou não. Outra solução de consulta, 421. Ganho de capital, construção de imóvel residencial. A isenção do ganho de capital decorrente da alienação de imóvel residencial não contempla a hipótese de aplicação do produto na venda na construção de outro imóvel. Solução número 85. Ganho de capital, imóvel, isenção no caso de aquisição de outro imóvel, prazo para entrega de imóvel em pagamento. Aquela operação que nós já citamos, comentamos, de venda de imóvel residencial para a compra de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, que é uma hipótese de isenção. Na promessa de compra e venda de imóvel em que uma das parcelas de pagamento da aquisição se constitui na entrega de outro imóvel, a alienação do imóvel que será dado em pagamento e a aquisição do imóvel comprado se dão na data da celebração do contrato promissório. Por essa razão, a fruição da isenção de tributação do ganho de capital, a que se refere a Instrução Normativa 599, de 2005, só é possível se a efetiva entrega do imóvel, que será dado em pagamento, se der no prazo de 180 dias contados da celebração da promessa de compra e venda. Muito obrigado e até outra oportunidade.